Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos fazendo um post com um dia de atraso, porém foi por motivos pessoais e antes tarde do que nunca, não é mesmo? É, inicia hoje uma coluna, inclusive vai ser separada em playlist, tá? Do Senta Pra Ler chamado Lendo Clube. E será dedicada a ler os livros de clube por assinatura. Atualmente eu só assino Intrínsecos, eu já assinei a Scooby, mas por motivos, enfim, que eu prefiro não comentar, eu dei preferência em ficar só com a Intrínsecos, então eu decidi que tava na hora de fazer essa leitura. Eu já tinha lido esse livro em 2019, mas enfim, eu não lembro porque eu não fiz a resenha dele logo quando eu fiz a leitura. E eu comecei a reler este ano, porém eu não terminei ainda, porque eu acabei passando alguns outros livros da Intrínsecos aqui também na frente. Inclusive hoje vou começar este aqui, que é o que aconteceu com o N, este pretinho, que tá bem em cima da minha cabeça. E é isso aí. Então, o nosso primeiro livro, que vai dar o pontapé inaugural nessa coluna, é O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, inclusive eu não sei se é assim que fala o nome de muito autor, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês a revistinha que veio junto com o livro e eu vou mostrar a minha edição do Intrínsecos também. Então, essa aqui é uma revistinha que acompanha toda a toda edição de caixinha que é mandada acompanha um desse daqui. Então essa aqui é a 001. E dentro dessa revista eu tenho várias curiosidades, várias coisas que são referentes ao livro e à história que você vai ler, ou ao autor, lugar onde se passa. Cada uma dessas revistinhas aqui tem uma série de informações muito legais. E boa parte dos livros da Intrínsecos tem uma playlist no Spotify também. Então, pra quem gosta de ouvir música enquanto lê, também é uma boa dica aí. A minha edição é essa aqui. Ela é toda amarelinha, né? O detalhe aqui do lado do logo da Intrínsecos. E o nomezinho, eu não sei se vai focar aí por conta da luz. Deixa eu ver se eu consigo. Deu pra focar melhor. Ele também é em amarelo, né? Para quem não sabe, o Clube Intrínsecos ele tem edições únicas, então a gente recebe o livro antes dele ser lançado nas lojas. E a leitura, consequentemente, vai ser antes do que vocês fazem quando chega na loja, para quem não é assinante. Porém, acontecem algumas ressalvas, né? Claro que tem alguns livros que são anunciados antes, como foi o caso do livro Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que é esse roxinho aqui, ó. Este aqui, que tá do lado do cofrinho. Esse. E como vai acontecer com o próximo, que é um livro que eles já passaram quem é a autora, inclusive, por enfim, ter uma série que vai ser lançada sobre esse livro, se eu não me engano. Eu não me lembro se é bem essa história. Então vamos lá. O Desaparecimento de Stephanie Myler é um romance policial. O autor, ele tem essa característica de fazer romances policiais. Eu nunca tinha lido nada dele, mas pelo que eu andei pesquisando sobre a maneira como ele escreve na internet, o melhor livro para você iniciar uma leitura dele é justamente O Desaparecimento de Stephanie Myler. Ele é um calhamaço, pra mim qualquer livro acima de 400 páginas mais ou menos já tá virando um calhamaço, né, óbvio. E eu queria contar pra vocês um pouquinho da sinopse dele, então vocês vão parar de me ver aqui nesse vídeo e aí nós vamos ouvir a sinopse enquanto vocês olham essa capa maravilhosa que tá à venda nas livrarias, tá bom? A gente já volta. O que acontece quando o principal investigador de uma corporação, um figurão que inspira confiança em todos e que não por acaso leva a alcunha de Capitão 100%, falha? E quando a sua falha pode revolver 2 décadas de erro? Numa noite de julho de 1994, ano em que o movimento grunge entrava pelas veias americanas e espetáculos experimentais tomavam a cena teatral nova-iorquina, a pacata cidadezinha de Orfeia, na cidade balneária dos Hamptons, aguardava ansiosamente a abertura de seu primeiro festival de teatro. Como não havia muita coisa para animar a cena cultural local,
Os moradores estavam em polvorosa às portas do Teatro Municipal. Para espanto de todos, no entanto, o prefeito não apareceu na cerimônia. Samuel Paladin também deixara de ir à estreia e procurava pelas ruas de Orfia a esposa, que às 20 horas ainda não havia voltado de uma corrida de fim de tarde. Lá está, e justamente à frente da casa do prefeito, ele findou a sua busca. Lá estava o corpo da mulher, a primeira de várias outras mortes que tinham acabado de acontecer dentro daquela casa. A investigação ficou a cargo dos policiais, Jesse Rosenberg e seu braço direito, Derek Scott. Ambiciosos e cheios de personalidade, conseguem chegar ao assassino e recebem láureas pelo feito. Mas esse é um romance policial, horas, e as soluções dos crimes nunca são tão simples. 20 anos depois, durante a cerimônia de despedida de Rosenberg da polícia, uma jornalista do Orfea Chronicle, Stephanie Myler, solta uma bomba, pondo em xeque toda a sua credibilidade. A notícia de que o assassino de 1994 não era quem eles pensavam. Stephanie tinha informações privilegiadas que obrigavam a reabertura do caso. É neste ponto que o romance policial de Joel Dicker começa a queimar nas mãos do leitor. Logo depois da revelação, a jornalista desaparece, deixando poucas pistas. O capitão 100% adia sua saída da polícia para retomar as investigações que, a cada dia, a cada noite, ou melhor, a cada noite negra, vão ganhando novas sombras. O que aconteceu a Stephanie Myler? Voltamos então. Como vocês viram na sinopse, a gente tem o Capitão 100%. Ele aparentemente está para se aposentar e a festa da condecoração dele, né, a festa de agradecimento sobre os anos de trabalho dele, tá acontecendo quando aparece uma repórter, uma jornalista, e fala para ele: "E aí, Capitão 99%, como você se sente?" E aí ele fala: "Pô, você tá falando isso, significa que eu não fiz o meu trabalho 100% em algum dos casos." E ela fala: "Realmente, você não fez. O assassinato do prefeito lá em 1994, quando teve o primeiro festival de teatro, não foi resolvido da maneira correta. Você prendeu o cara errado." Que, por sinal, é uma pessoa que já não está mais entre eles, né? Porque durante o período em que eles estavam fazendo a apreensão desse suspeito, na época era suspeito, ele acabou falecendo. Então, a Stephanie diz pro Capitão 100% que ela desconfia e ela pode provar que ele capturou a pessoa errada e que isso seria o maior furo jornalístico da história. Acontece que a Stephanie também desaparece. E esse detetive ele acaba se vendo preso nessa trama de entender o porquê que a Stephanie desapareceu, o que tem a ver com o caso que ele não resolveu naquela época, o porquê que tá tudo voltando agora e quem são essas pessoas misteriosas, né, que estão envolvidas nesse caso. Inclusive a Stephanie, até porque a Stephanie não era uma pessoa conhecida dele. Sobre a trama. Eu acho que a escrita do autor, ela é uma escrita muito gostosa, ela é muito fluida, né? Então você tem uma série de pessoas, tanto que a primeira página do livro, eu vou até mostrar pra vocês. A primeira página do livro é uma lista de personagens. Então, apesar de você ter muita gente aqui, ele faz esse resuminho pra você e cada um tem uma característica muito específica, né? Então, o autor, ele trabalha muito bem essa questão do perfil psicológico, do perfil de atitude dessa pessoa. Então, você já sabe o que esperar mais ou menos de cada uma das personagens que está envolvida, né? E ele trabalha muito essa questão do mistério, porque, querendo ou não, não é só um mistério que está lá dentro. Ele envolve outros crimes, envolve outras pessoas que pode desestruturar uma cidade inteira, que é a cidade de Orfia. Eu acho que é assim que se fala, Orfeia, não sei como se fala. Que ele se localiza ali perto do Hamptons, é uma cidade fictícia. E é um enredo muito legal. As personagens envolvidas, assim como foi na época, era o detetive, né? E o Derek, que é o amigo dele. E o Alan Brown e a esposa dele, que são os prefeitos atuais, mas na época o Alan era o vice-prefeito.
a Stephanie, propriamente dita, porque ela desaparece, óbvio, e algumas outras pessoas que vão aparecendo. Tem o Meta, que é o cara que ele era um crítico de teatro e ele volta pra Orfia depois dele ser. Depois dele ser demitido pelo chefe dele, que também estava envolvido no primeiro caso. Enfim, são pessoas. Todo mundo volta, porque tá tendo esse festival de novo lá na cidade, e aí esse crime retorna com tudo. E junto com ele, outros crimes acontecem também. Então a gente passa aí por uma transição entre o ano de 1994, quando aconteceu o primeiro crime, e o ano atual, que está acontecendo o segundo crime, que é o desaparecimento dela. E todo o enredo, ele é focado nesse mistério de quem é o responsável por essa história. E eu acho assim, foi muito bem trabalhado, né? Eu acho que a história, ela é uma história de sucesso, né? Então, teve muita gente que achou que acabou ficando muito longo esse livro, porém eu não acho. Eu acho que foi muito bem trabalhada cada um dos conflitos, cada um dos dramas, as pistas que foram colocadas lá dentro, são todas colocadas para que você comece a imaginar teorias que te levem a um culpado, porém você tá sempre errado. Vai ser sempre aquela pessoa que você não pensou. Então isso é uma coisa muito legal. E eu li, acho que foi ontem, na revista da Intrínsecos do que aconteceu com N, que uma das frases que marcou a autora é que um bom mistério é aquele que você só descobre um segundo antes de você ter isso revelado no livro. E eu concordo, eu acho que esse livro traz exatamente isso. E se vocês quiserem ler um bom romance policial, esse aqui com certeza é o livro indicado para vocês. E se você quiser ler um calhamaço, óbvio. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o livro 01. E no domingo a gente vai trazer a resenha Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, que é o segundo livrinho, esse daqui. Oi, azulzinho. Esse. E eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.